No princípio criou Deus os céus e a terra, isso é um título. Não é o primeiro passo. O primeiro ato. Agora eu vou te contar como é que Deus criou o céu e a terra. Então, aí o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e a terra, no hebraico, diz que ela era sem forma e vazia. Vavorro, vatorro. Sem forma e vazia. O que é isso? Aí tem toda uma questão dos hebraístas para tentar entender. Era uma coisa assim que não muito formatada. E ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. É isso que a Bíblia diz. Ao fazer a separação de águas, surgiu a porção seca. Mas ao surgir a porção seca, uma parte dessa porção seca ficou no entorno do planeta e outra parte ali. E o dilúvio consistiu em quê? Em que uma parte dessa porção que estava aqui caiu e provocou o dilúvio, e outra parte que estava no subsolo subiu, as duas se encontraram, inundando tudo, né? É isso que a Bíblia diz. Agora, vamos lá, alguns detalhes também. Por que não pode ser localizado? Deus prometeu a Noé que nunca mais ele mandaria um dilúvio à terra. Inundação tem uma atrás da outra. Sim. Se o dilúvio foi apenas uma inundação... Eu estou falando do ponto de vista bíblico, não entendo do ponto de vista científico, né? Se o dilúvio foi apenas uma inundação local, então o Deus da Bíblia é um mentiroso. Entendi. Porque ele prometeu a Noé que ele não mandaria mais um dilúvio sobre a terra. Inundação tem a torta e a direita. Eu estive no Rio Grande do Sul lá, eu vi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, então Deus mentiu. Então, do ponto de vista exegético, justificar um dilúvio localizado é complicado. Justificar um dilúvio mitológico também é complicado, porque você está desmentindo Jesus. Então, não me sobra muita coisa senão uma leitura nesse ponto literal de um dilúvio mundial. Agora, a partir disso aqui, eu tenho isso no texto, é a hora a gente levanta a cabeça para o lado do muro e começa a conversar com os geólogos e paleontólogos e tudo mais. Existe alguma possibilidade de alguma coisa assim? Aí, de novo, como leigo, o que eu tenho visto alguns... Até o doutor Naor Neves, por exemplo, já aposentado, trabalhou muito tempo com paleontologia e geologia. Tenho também o Marcos Natal, que também era geólogo, formado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. Eles trabalham com uma expressão que ela também tem várias explicações. Catastrofismo universal. Qualquer geólogo observa que houve uma catástrofe geológica que pegou o planeta todo. Aqui o debate vai bater apenas o seguinte: essa catástrofe aconteceu quando? E nós estamos falando de uma catástrofe que deu todos os resultados que nós temos, ou de várias catástrofes localizadas que me permitem esse cenário. Aí a leitura que alguns fazem, por exemplo, e Sérgio, o que eu for impreciso aqui me corrija, porque eu estou reproduzindo o argumento de outros. Beleza. Não é uma área de minha própria investigação. Você olha para a Lua tem aquelas manchas pretas ali, que é magma. Rocha derretida. Mas a Lua não tem vulcão. Que magma é esse na Lua? Os astroblemas explicam uma parte disso. A Lua recebeu muitas pancadas de astroblemas. Não, mas a Lua teve muito vulcão. Teve vulcão no passado, né? Muito vulcão. Mas nem todos, alguns são de crateras mesmo, de pancadas. Não, o magma lá é de vulcão mesmo. De vulcão mesmo? Porque a Lua teve uma fase da sua evolução ali, que ela teve um negócio chamado Oceano Global de Magma, que era no interior dela. E a Lua teve muito, muito vulcanismo. Tanto que hoje a gente identifica domos vulcânicos na Lua. Então a gente consegue ver os dominhos em algumas partes, e aí com isso a gente fez uma estatística e sabe que aquele magma lá, que lá foi um derramamento basal, né? Os mares, né? Que a gente chama, que são as manchas pretas, são de vulcões. Mas mesmo. E não teve nenhum derramamento basal ocasionado por um astroblema que chocou com ela? Mas aí não é tanto, né? Porque aí quando uma cratera muito grande, ela pode causar uma fissura. Uma falha, e aí o magma sair, né? É essa a explicação que eu vi. Nesse caso, mas isso foi só para ilustrar que, uma vez que esses astroblemas acontecem na Lua, muitos deles também bateram na Terra. Sim. E numa época, que a extinção dos dinossauros foi um astroblema. Foi daí que eu peguei a questão da Lua. É que a Lua serviu de um escudo ali, né? Mais ou menos. Então, a Terra tem essas catástrofes universais. 5 extinções em massa, né? Que a gente fala. Então, a Bíblia fala assim, quando a Bíblia fala de um dilúvio universal... Entendi. Se eu trocar a palavra dilúvio universal por catastrofismo universal, eu estou falando a mesma coisa do cientista, só que com a linguagem bíblica.
A Bíblia chama dilúvio universal. Faz sentido. E quando... É porque a ideia popular de aguaceiro, de inundação, dá para o dilúvio uma conotação muito aquém do que realmente ele foi. Porque se eu entender que o dilúvio foi a ira de Deus caindo sobre o mundo, não foi só uma chuvinha inundando tudo e a arca de Noé flutuando ali. Foi uma coisa de ira mesmo, de caos. Tanto é que Pedro fala que os céus estão entesourados para a segunda destruição, que vai ser a volta de Jesus. Então, realmente causou a extinção de muitos animais, de cadeias de animais inteiras, dinossauros, e tsunamis fazem parte desse modelo, sim. Astroblemas, por isso que eu citei a palavra astroblema aqui, apesar do meu equívoco dos vulcões na Lua, eu não tinha essa informação, mas aqui bateram astroblemas com tsunamis, talvez de 30, 40 metros de altura, varrendo tudo aqui, e essa catástrofe, ela foi tão emblemática que, aí é uma questão de fé, pelo Espírito Santo, aqueles que sobreviveram foram contando. E 2 elementos mais para dar a oportunidade do Sérgio também colocar o contraponto dele. De novo, estou explicando como leigo. Parece-me que em geologia há 2 tipos de fenômenos. Os ordinários e extraordinários. Ordinários é aquilo que está acontecendo todo dia, mas eu não consigo acompanhar. Eu não consigo ver. Esse prédio aqui está tendo uma erosão. Se ninguém der manutenção nesse prédio, não sei, vou chutar um número aqui, quem sabe daqui a 200 anos ele vai colapsar. Porque é o efeito ordinário da erosão. Porém, se tiver um terremoto aqui, esse prédio vai cair em 2 minutos. Claro. 2 minutos. O terremoto é um efeito extraordinário. Então, o efeito extraordinário, ele provoca num curto espaço de tempo que o ordinário demoraria séculos para provocar. Então, trabalhando com a hipótese que pode ter havido um catastrofismo bíblico que provocou uma extinção em massa, queda, acúmulo de terras, barreiras, sufocamento, produção. Então, pode ser, a hipótese é que algumas leituras geológicas que são interpretadas em termos ordinários podem ter sido extraordinários. Entendeu? Aí é um assunto que vai ficar desleal se eu discutir com o Sérgio, porque a minha área é pequena nesse sentido, mas, por exemplo, muitos fósseis não demonstram aparência de milhões e milhões de anos para se fossilizar, porque você tem um animal que parece que ele foi fossilizado comendo um outro, caçando um peixe assim com a barbatana ainda aparecendo, coisas que desapareceriam num processo longínquo. É mais ou menos por aí que vai a argumentação. Agora, é lógico. E o último ponto que eu ia mencionar. Quando você vai agora na área da arqueologia e procura os primeiros escritos da humanidade, que até a segunda ordem, a escrita foi inventada na Suméria, os sumérios foram formidáveis. Os sumérios inventaram a roda, a agricultura, a cidade com muros. Agora, não sei se eu falo inventaram ou descobriram a matemática. A matemática é sempre essa questão, né? Ninguém sabe. Entendeu? A matemática, a economia e a escrita. Aí, quando você vê os primeiros documentos da humanidade, o que os sumérios contam que eles são? Eles falam que eles são descendentes daqueles que sobreviveram ao grande dilúvio. E que os ancestrais deles, aí que vem o épico do Gilgamesh, Utnapishtim, Ziusudra, esses textos sumerianos do dilúvio, babilônicos também, Atrahasis, que são os nomes que eu chamo o Noé diluviano, o Noé babilônico. E é muito interessante a similaridade com a história que a Bíblia vai contar depois. A única diferença é que um salvou animais, o outro salvou plantas, levou sementes. Entendi. Sabe? E que ele soltou a pomba e o corvo para ver se as águas baixaram. E que essa arca pousou em algum lugar perto da região de Urartu, que não é o Monte Ararat. Urartu é uma cordilheira enorme, maior do que os Andes. E que os que entraram na arca moravam num paraíso chamado Edenu, ou Edim. Do Éden, né? Que é Éden em hebraico, Edenu em sumeriano. Certo? Aí alguém pode falar, então a Bíblia plagiou esses mitos. Não, porque quando você analisa literariamente a Bíblia com esses mitos, há muitas contradições que não aceitam... E uma delas é que a Bíblia é monoteísta. Todos os mitos são politeístas.
Outro detalhe é que um mito, quando plagia um outro mito, ele sempre amplia o embelezamento da história. A Bíblia, ao contrário, ela resume, ela tem muitas lacunas, muita falta de informação. E outros argumentos que eu podia dar aqui. E ainda que eu mesmo assim falar, não, mas pode ser que a Bíblia plagiou. A história do dilúvio não está restrita apenas ao Oriente Médio. Existem mais de 300 culturas fora do Oriente Médio que contam a história de um dilúvio que estava no bojo do início da humanidade. Se você for aqui no México, Montezuma, Teotihuacan, eles contam a história do dilúvio. Entre os índios maias, você tem a história do dilúvio. Na Índia, você tem. Na África... Mas aí seria na mesma época? Oi? Não dá pra saber. Não, os mitos são de épocas diferentes. Mas, assim, são todos, assim, longevos. E na época de James Fraser, que trabalhava com a mitologia comparada, partia-se do início que houve um mito do dilúvio que desencadeou todo. Mas isso está abandonado na academia hoje. Hoje está mais fácil pensar o seguinte. Houve um evento histórico de proporções realmente traumáticas e universais, e os povos que surgiram depois remetem a esse momento. É mais lógico pensar assim do que falar assim, você copiou o Sérgio e eu copiei você. Você entendeu? O Júnior copiou o Sérgio, eu copiei o Júnior. Então, assim, se o dilúvio foi apenas um evento localizado no Oriente Médio, os mitos do dilúvio deveriam estar restritos àquela área geográfica. Sim. E não em todo o planeta. E nem tem nenhuma influência de missionários nem nada, porque os descobridores já encontravam índios daqui das Américas contando essas histórias. Exatamente. No Peru, os incas já tinham essas histórias. Então, isso foi tão forte que até o Levi Strauss, que era ateu, falou, eu realmente não tenho explicação isso. Como os mitos da Bíblia estão espalhados em povos que não tiveram nenhum contato com a cultura que produziu a Bíblia. Mas isso é uma leitura que eu fiz aqui e alguma coisa que eu tentei falar da área do outro aqui, eu espero não ter falado muita bobagem. Pode ser um evento global, pode ser mesmo, porque a Terra passou por 5 extinções em massa, né? Boa parte delas são ligadas a vulcanismo. Boa parte delas. Mudanças climáticas muito sérias, né? E quando você tem um grande impacto, se ele foi no oceano, porque aí tem a chance maior é que bata, né? Porque como 70% da superfície é água, aí pode mesmo ter marcado em vários lugares e cada cultura ter sentido aquilo, relatado aquilo de um jeito e que no final você chega mais ou menos na mesma história, né? Isso aí faz muito sentido mesmo. É a maneira como nós vemos. Mas também, mesmo do lado de cá, viu, Sérgio, existem muitos pontos obscuros também. Não. Por exemplo, eu não consigo explicar nesse modelo bíblico os cangurus na Austrália. Entendi. Porque ele tá muito... Você não tem... Porque se for por assim, eles têm que ter saído da arca e... Ah, sim, claro. Ocupado. Então tem também... Mas são mistérios que qualquer saber científico vai ter também. Mas aí a arca, a sua interpretação da arca é o quê? Que aquilo lá é um sentido figurado ou é um negócio real mesmo? Como eu acredito na historicidade bíblica, eu acredito que houve Noé, houve a família dele e houve a arca. O lance é assim, salvou um casal de cada... casal de cada espécie. Aí começa a entrar numa parte mais... Aí entra um detalhe que eu vou ter que apelar para a fé no seguinte sentido. Não é o Deus das lacunas. Vou colocar da seguinte maneira. Eu não sei como é que opera o celular. Eu não sei como é que opera. Mas eu sei que ele consegue, às vezes, ouvir o que eu tô falando e começa a aparecer o algoritmo mandar propaganda aquilo para mim. Como é que aquilo acontece, eu não sei. Se eu não tiver um celular na mão e eu for contar isso para um índio ou para alguém aí, eu vou falar assim, como é que você sabe? Eu falo, não sei como é que funciona, não. Eu sei que é assim. Se você tiver, vai funcionar. Por que você sabe? Lá, né? Eu não sei como é, mas eu sei que foi. Eu vi o 2, foi um fiasco, né? O Autocompadecida 2 foi um fiasco. Então, o que acontece? Depende da autoridade que você atribui a quem está fazendo aquela afirmação. Eu não sei se está fazendo sentido o que eu quero dizer. Há muitas coisas que você não consegue provar nem explicar, porque foge ao seu espectro mental. Ah, sim. Mas a partir do momento que você confia na autoridade de quem fez aquela declaração, você fala assim. Entendeu? Por exemplo, eu não sei... vou dar um exemplo aqui agora. Eu não sei como é que foi parar vulcão na Lua. Eu não tenho a menor noção disso. A informação que eu tinha até hoje é que não tinha vulcão na Lua. O Sérgio mexe com isso há anos. Ele falou comigo assim, tem vulcão na Lua.
Amanhã eu falo assim, pois é, teve vulcão na Lua. E se alguém falar assim, como? Impossível. Você acredita nesse negócio, teve vulcão na Lua? Eu não saberia argumentar. Mas como eu atribuí autoridade nessa área ao Sérgio, o Sérgio falou assim, olha, o Sérgio não ia falar bobagem. Ah, não, é na Entendeu boa. a questão? Se ele falou que teve vulcão na Lua, ele tem suas razões que eu não sei replicá-las. Então, se Deus existe e a Bíblia é um livro inspirado, aí eu tenho as minhas argumentações para dizer por que ela é um livro inspirado, que eu não estou colocando na mesa aqui agora, mas já tenho isso fundamentado, não por crença cultural, eu tenho fundamentado por que eu creio que a Bíblia é um livro inspirado. Se ela é um livro inspirado e inspirado por Deus, Deus fez uma declaração para mim similar à do Sérgio. O Sérgio falou que a Lua teve muitos vulcões, contradizendo até o que eu pensava. Deus falou que os animais foram salvos na arca, contrariando até também o senso comum. Mas eu replico a informação pela fé. Como pela fé eu replico a informação de que havia vulcão na Lua.